Olá, meninos. Tudo bem? Quem tá aí? Eu tô sozinho. Quem tá aí de anfitrião? É você, Célio? Célio, é você? Quem tá como anfitrião aí? Quem tá de anfitrião aí? É você, Célio? Eu dou a aula normal pra gente gravar essa aula ou como faz? Ana Clara, tudo bem? Beleza? Tá me ouvindo direito? Beleza. Vamos esperar um pouquinho para ver se chega mais alguém. O Célio te mandou a folha número 15? Se não, eu te mando ela agora. Quer ver? Ah, mandou, beleza. Estou terminando essa folha 15. Na folha 15 que a gente está trabalhando, são dois assuntos que a gente tem que terminar nessa folha para fechar o assunto da folha 15. Tá? Eu vou continuar com a matéria do dia 9, tá? Que estávamos falando sobre acentuação gráfica. Vou terminar a acentuação gráfica e grau de aditivo. E aí termina essa folha 15, certo? Que na parte de interpretação de texto dessa folha nós já fizemos. Então, vamos pegar a folha número 15, então, para mim, por favor, tá? Para a gente poder trabalhar em cima dela. Bom, bom antes de falar sobre isso, vamos continuar falando a respeito da matéria que a gente estava falando na aula passada. Você lembra? Não sei se você pegou essa matéria. Eu não lembro se você estava na aula, não. A Rafaela entrou agora. Beleza, tudo bem, Rafaela? Beleza, beleza. Então, presta atenção aqui como que a coisa funciona. Na aula passada, estávamos falando sobre acentuação gráfica. Te falei sobre os dois tipos de acento que existem, o prosódico e o gráfico. Era importante recordar que o prosódico é o que cai mais em prova pelo nome, né? O que é o acento prosódico? Ele corresponde a um acento grave, a um acento de pronúncia, que é a sílaba tônica da palavra, que classifica as palavras em quatro grupos. Palavras chamadas de agudas, que são as oxítonas, graves ou llanas, que são as paroxítonas, esdrújulas e sobresdrújulas, que serão chamadas de proparoxítonas.
Tudo bem? Isso que a gente estava comentando na aula passada. Aí eu comentei contigo que o acento gráfico em espanhol é um só, que é o agudo. Muita gente acha que quando aparece essa letra, a letra N, acham que esse é um acento. Tudo bem, Rafa? Aí todo mundo acha que essa letra, esse aí é um acento, não é acento. Ele é uma representação nasal. A grafia da letra que é assim. Em espanhol só tem um acento gráfico, lembra disso? O agudo. Em português existem 3 acentos gráficos: o agudo, o grave e o circunflexo. Em espanhol, o gráfico ele recebe 3 nomes diferentes de acordo à funcionalidade dele. Ou seja, eu boto acento numa palavra de acordo à função que ele desempenha. Então, ele pode ser chamado de diacrítico, pode ser chamado de diérético, pode ser chamado de ortográfico. O acento chamado de diacrítico é aquele que nós estamos estudando hoje. Vamos estudar, então, o acento diacrítico é o seguinte. Presta atenção. Não preocupe que eu vou disponibilizar essa lista para vocês. Eu vou entregar, terminando o resumo, né, dessa acentuação gráfica, eu mando para vocês. Para vocês anotarem e ter presente aí. O que eu chamo de acento diacrítico? Que ele vai corresponder a um acento gráfico, que é o agudo, lembra? Que é colocado em monossílabos para diferenciar sua função morfológica. Para isso que serve. Então, aí, é monossílabos, tá vendo? Monossílabos. Então, você tem que recordar isso. Monossílabo, por exemplo, tem o ele com acento, pronome reto. O ele sem acento, artigo definindo o, tá vendo? Como que eu vou diferenciar os dois? Quando esse ele, infelizmente, cara, teve uma regra que aconteceu em 2010 que tornou esses acentos opcionais. Então, hoje, o cara às vezes não coloca o acento. Não é bom para a gente, porque aí você tem que saber quando é um, quando é o outro. Pelo contexto, daria para saber, né? O acento se tornou opcional, não quer dizer que eu não uso, não. Mas algumas pessoas não usam. Então, você tem o ele com acento, que é pronome reto, que é ele sabia muito. Ou quando ele aparece sem acento, é artigo definido o, tá vendo? Eu sei que ele é artigo e está acompanhando a um substantivo. Olha aqui agora, o mas, por exemplo. O mas com acento é advérbio, é mais. Ele queria comer mais. Quando o mas não tem acento, é conjunção adversativa, mas ou porém. Ele queria vê-la, mas não podia. Porém, não podia. Tudo bem? O tu com acento é pronome do caso reto. Tu queres viajar lejos de aqui? Você quer viajar longe daqui? Tu. Pronome do caso reto. Já o tu sem acento é adjetivo possessivo que é teu e tua. Tu casa é minha casa. Lembra que quando ele é adjetivo possessivo, ele é uma palavra que está sempre acompanhando um substantivo antes dele, que é uma forma reduzida. Tá claro? Já quando ele é pronome, ele acompanha diretamente um verbo, tu queres. Olha só o mi agora. O mi com acento, muita gente acha que ele é pronome possessivo. Ele não é pronome possessivo. Ele é pronome complemento, tônico, que se traduz como mim. Esse presente para mim, esse mim aqui está como pronome oblíquo, o pronome complemento tônico. Por que ele é tônico? Porque é acompanhado de preposição, para mim. Já o mi sem acento é adjetivo possessivo que se traduz como meu, minha. Mi hermano ganhou la loto. Esse que está em vermelho é um dos casos mais polêmicos que tem. Por quê? Porque ele se tornou totalmente opcional. O solo aparece hoje, na maioria das pessoas não usam acento. Só que o solo com acento ele é advérbio de mudo.
que se traduz como somente. Solo le pido a Deus. Somente eu peço a Deus. Já o solo sem acento ele é aditivo que é sozinho. Estou muito solo, né? O aún também cai muito esse aún. As pessoas confundem pra caramba esse aún, não? O aún com acento é ainda. É advérbio de tempo. Essa palavra aqui é sinônima da palavra todavia. O aún com acento é sinônimo da palavra todavia. Entende? Cuidado com ela. Aún é ainda. Maria não chegou aún. Essa palavra aún se pode substituir por la palavra todavia. Em espanhol também ele é um advérbio de tempo. Essa questão sempre cai em prova também. Já o aún sem acento é inclusive, mesmo assim, que é uma conjunção. Inclusive doente, mesmo doente, foi trabalhar. Tá? Muita gente coloca ele como aunque, mas o aunque, apesar de, é uma conjunção concessiva. Eu teria muito cuidado no uso dele. Algumas vezes, em algumas frases, dá para substituir, mas outras não. Tá? A maioria não. Bom, aí aparece agora um grupo de palavras que você está vendo que eles são interrogativos. Essas palavras que eu vou te comentar agora, eles são consideradas exceções da regra. Vamos ver se eu coloco isso aqui por cá. Vai ficar melhor. Eu não sei se consigo achar isso aqui. Aí. Vamos falar para outra página que é melhor aqui, ó. Essa questão aqui, eu acho interessante pra caramba, sério mesmo. Por que razão eu acho ele interessante? Vocês têm um caso específico. Um caso específico, olha só. Porque quando o que, aí você tem o que, o quando, o como, o donde. Quando vem essas palavras, quando você altera a voz, incentifica a voz, você vai ter que botar acento. Então, você tem o que com acento, tá vendo? Ele é um pronome interrogativo ou exclamativo. Que queres? Que? Já o que, quando não tem acento, é duas coisas. É esse que você tem que tentar lembrar. Que ele pode ser conjunção ou pronome relativo. Ella me dijo que vendria hoje. Ela me disse isso. Essa aqui é uma oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Tá certo? Porque está pedindo que viria hoje é objeto direto. Ella é la que me ajudou no meu trabalho. Esse que aqui é quem me ajudou no meu trabalho. Esse que ele vai funcionar como um pronome relativo. Você pode substituir por quem. Esses casos que são duplamente, que têm dois sentidos, dependendo da frase, são os que caem mais em uma prova. Ou seja, eu daria um ênfase maior, uma atenção maior a esse tipo de situações. Tudo bem? Esse caso é um. Ou aqui agora, o quem. O quem com acento, ele pode ser um pronome interrogativo ou exclamativo. Pode ser um pronome interrogativo ou exclamativo. Então, quem eres tu? Quem é você? Esse quem, tendo uma pergunta, será acentuado. Quando o quem não tem acento, pronome relativo. Ella es quem me dijo todo. É la que me dijo todo. Esse que eu poderia substituir por quem? Na boa. Pronome relativo. Se refere a ela. O donde com acento é agora que a gente estava retomando esse último assunto aqui para terminar. Esse acento diacrítico. Vamos terminar ele agora. O donde com acento, pronome interrogativo ou exclamativo. Então, se eu dizer assim, donde vives? Essa é uma pergunta. Então, como é uma pergunta, ele vai ser esse donde acentuado. Donde vives?
né? Donde, ou exclamativo também. Você pode colocar o donde, né? Certo? Já o donde, quando não tem acento, ele é na vez de lugar. Esta es la casa donde vivi. Essa é a casa onde eu vivi, né? Aí você vai observar, não sei por que está marcando esse trem, né? Certo? Essa é a casa onde eu vivi, a ver de lugar. Como com acento? Como com acento para um interrogativo, então a mesma coisa anterior. Se eu falar assim para você agora, ó, eu falo, como estás? Bien, gracias. Se eu falar, como? Lembra que tem os dois símbolos, tá? Tem os dois símbolos, eu não sei como fazer esse símbolo. O contrário. Aí de conta. O como, aqui seria a mesma coisa. Donde? Né? Lembra que em espanhol, o símbolo de pergunta tem dois, um no início e no final. Já o como, quando não tem acento, é conjunção comparativa. Conjunção comparativa. Eu falaria assim, por exemplo, ella es como uma rosa, cheia de espinho, né? Então, aqui, você está vendo que esse como é comparativo. É uma comparação feita. Corrija aí, que aí é uma. Tá? Igual a português. Agora, esses aí, eu chamaria de exceções do acento chamado de diacrítico, sabe? Ó, o quando com acento, pronome interrogativo exclamativo, mesma coisa anterior. Mesma coisa, mesma coisa. Tá ali, Rafael, Ana Clara. Tá certo? Eu falo, quando chegaste? É uma pergunta, né? Ele, quando é pergunta. O exclamativo, mesma coisa. Quando? Tá vendo como fica? Isso aí não tem muito mistério. Você tem que aprender aqueles que não são. Advérbio de tempo. Ella chegará quando ella quiera. Quando ela quiser. Né? Aqui eu estou falando a respeito disso. Tudo bem? Isso não é difícil. Não é difícil. Você tem que aprender aqueles ou te entender que tem acento porque são perguntas. Só isso. Ou exclamações. Já uma pergunta que cai muito, que realmente, às vezes, o cara confunde, é o porquê. Vou até colocar em vermelho aqui, só para vocês recordarem. Esse porquê que está junto com acento, em português, é o porquê com acento circunflexo. Oh.
Esse aqui, ó. Deixa eu correr. Nossa. Aí. Esse em português, ó. Em português, ele é um substantivo que se traduz como motivo ou razão. Lembra? Em português é motivo ou razão. Ele está sempre acompanhado de artigo. Eu colocaria, não sei o porquê de sua renúncia. Não sei o motivo pelo qual de sua renúncia. Ele por quê? Porque ele está sempre acompanhado, vai estar sempre acompanhado de um artigo. Tá vendo? Por isso que ele é o porquê, é o junto com acento circunflexo. Tudo bem? Já o outro, esse porquê junto, em português é igual. El porquê. É conjunção explicativa ou causal. Ella não vino porque estava enferma. Ela não veio porque estava doente. Esse porquê é o que está te justificando, né? Está explicando, conjunção explicativa ou causal. Já o porquê, agora vem um problema da coisa. Esse porquê separado com acento, em português, pode se comparar com esse aqui, ó. Que ele vai ser um pronome, que ele vai ser chamado em português, porque olha como que a coisa é, interessante isso aí. Esse, em português, vai no final da pergunta, então ele é pronome interrogativo. Certo? Só que na língua portuguesa tem os dois como pronome interrogativo. Esse aqui está no início da pergunta, esse está aqui no final da pergunta. Em espanhol, não. Houve pergunta, ele... Se eu colocar assim, por exemplo... Por que não llegaste temprano? Então, é uma pergunta. Como é uma pergunta, por isso que ele é separado. Seja ao contrário. Não chegasse temprano por quê? Se eu te mexesse a ordem, seria a mesma coisa. Se fosse a mesma frase. Ao contrário, vai ser sempre separado. Vou colocar aqui embaixo, só para vocês entenderem melhor. Mas agora é o porquê. Assim, ó. Oh, carambas. Aí. Se eu falasse assim, ó. Então, entende bem. Eu colocaria. Por que não chegasse temprano? Eu posso fazer na pergunta no início, tá? Ou no final. Vai ser sempre em espanhol separado com acento. Na língua portuguesa, esse primeiro porquê seria sem acento. Seria esse daqui, ó. A única diferença que está tendo é esse caso. Já esse porquê em espanhol se traduz como pronome relativo, que vai ser traduzido como pelo qual,
pela qual, pelos quais, pelas quais. Isso mesmo. Então, tem cuidado com isso, que aqui eu colocaria assim. Las calles porque anduve. Então, esse aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, porque pelas quais eu andei. Ele vai ser um pronome relativo, pelo qual, pela qual, pelos quais, etc. Cara, eu acho esse assunto tão importante. Bom, você tem duas chances. Ou você dá uma estudadinha nisso, para entender o acento diacrítico, que são todas essas palavras, tá? Principalmente essa questão do porquê, que é importante. Não sei se você está me ouvindo direito. Essa questão eu acho importante, cara. Muito importante mesmo. Tá bom? Beleza? Ótimo. Passamos para outro acento agora. O segundo acento é o chamado de acento diarético. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, peraí. Ninguém perguntou aqui. Rafael, obrigado. Ana, obrigado. Tem que me dar um retorno aqui, porque como a gente não tô te vendo, não é um assunto difícil, é sério mesmo. Ele é meio longo, mas a questão da acentuação realmente ela pesa. Tá? É importante você se apresentar à prova do espanhol sabendo a acentuação grave. Só vai te ajudar, não vai te prejudicar de forma alguma, entende? Você não pode chegar crua. Esse que é o problema. Chegar a crua, se a prova, sem gramática, é o que eu sempre discuto com várias pessoas, porque as pessoas falam assim, cara, é a parte teórica da coisa. O aluno tem que se apresentar a uma prova, né, preparado. Se você sabe do assunto, acentuação gráfica, plural, feminina, etc., cara, tá dentro do padrão. Se a escola pública está te passando essa matéria, não é problema nosso, mas você está sendo cobrado, sim. Bom, o acento diacrítico, diarético, é o seguinte. Vamos lá. Corresponde ao acento gráfico colocado em la semivogal de um hiato para diferenciá-lo de um diptongo. Corrigindo, não existe em, mas sempre em. Existe um. Esse é o problema do Word. Então, o que eu chamo de diarético? Diarético se conhece como o nome de acento do hiato. Então, é importante conhecê-lo assim. Diarético ele é uma face, esse acento é acento uma face. Quando eu não é acento diacrítico e não vai ser acento ortográfico, ele vai ser diarético. Eu tenho três motivos para justificar a presença de um acento. Então, o acento diarético vai corresponder a um acento gráfico, que vai ser sempre o agudo, colocado na semivogal. De um hiato para diferenciá-lo de um ditongo. Então, é a forma que eu tenho de diferenciar o hiato do ditongo. O problema é você recordar isso, né? O que é um hiato? Hiato corresponde ao encontro
de dos vocales que eu vou chamar de fuertes em sílaba diferente. Não vai corresponder a encontro de duas vogais que são fortes em sílaba diferente. Aí que está o problema. Eu chamo de vocal forte ou cerrada as vogais A, E e O. Eu chamo de vocal débil ou aberta a vogal I e U. Essa é a nomenclatura em espanhol. Em português, a vogal forte você chama de vogal. E em português você chama vogal débil, chama-se de semivogal. Então, eu posso usar qualquer nomenclatura disso, né? Então, você tem que lembrar disso. Então, olha só aqui. O que eu chamo de hiato? Pela definição. Exemplos. Um hiato é um encontro. Se eu te colocar a palavra caos, eu separo assim, não é? Caos. Então, na separação aqui, você está vendo que tem um encontro aqui, ó. Opa. Aí. Espera aí. Deixa eu tentar separar aqui. Aí. Tá vendo? Tem uma palavra caos aqui, ó. Aí. Então, eu separei. Tá vendo que tem um contra-vogal forte contra vogal forte? Isso nós chamamos de hiato típico. E o hiato característico, né? Certo? Essa é a definição de hiato pura. Corresponde quando duas vogais que são fortes, a O, o E, o A, etc., em sílaba diferente. Agora, secundariamente, você pode encontrar essa palavra aqui, tá vendo aqui, ó? Eu coloco a palavra via, por exemplo. Como que eu separo via? Eu separo vi, a. Repara que eu tenho uma semivogal acentuada. Esse acento, aqui eu também formei hiato, tá vendo? Porque quando tem uma vogal fraca acentuada, se tornou forte. Então, esse aí, ele é um chamado de acento diacrítico. Desculpa, acento diarético. Entende? Vi, a. O caso contrário, também posso ter o caso contrário. Então, na palavra raiz, separo como? Ra, separado, is. Repara que também vai ser o acento diarético. Tá vendo? Formado por, aqui de novo, essa semivogal tem que ser acentuada. Então, são três casos de hiato que você está vendo aqui, tá vendo? O hiato comum e os outros dois hiatos que são aleatórios, formados por uma vogal e uma semivogal. Agora, o ditongo. O que é um ditongo? Ele corresponde ao encontro de dos vocales en la misma sílaba. Não confunde isso, não. Pode ser
crescente ou decrescente. Então, um ditongo agora ele vai corresponder ao encontro de duas vogais na mesma sílaba, que são sílabas diferentes, aqui na mesma sílaba. Podendo ser chamado de crescente ou decrescente. Você está lembrando disso? Se eu falar, por exemplo, a palavra puerto, assim, separo como? Puerto. Repare que aqui eu não separei o do E. Eu não tenho acentuação gráfica nela. Então, aqui eu tenho um chamado de ditongo crescente. Né? Porque tem a semivogal com vogal. Né? Agora, se eu tiver a palavra aire, como que eu separo aire? Aire. Aí eu tenho agora um ditongo decrescente. Né? Porque tem o encontro de uma vogal com a semivogal na mesma sílaba. E o contrário. Então, são dois casos. Repare que eu não tenho aí o acento. Se eu tivesse o acento na semivogal, viraria hiato. Olha só esse que está aqui. Se eu colocar atenção. Atenção, em espanhol, separa assim. Atenção. Separei assim, tá vendo? Esse sion aqui, ele vai junto. Aqui formou um ditongo crescente, mas o acento está na vogal forte, não na semivogal. Aqui formou o que se denomina de um ditongo crescente. Entendeu? Não confunde ditongo com hiato. Né? Quando você tem um ditongo acentuado, quando está formado por uma semivogal e vogal, e na vogal que está acentuado. Dúvidas com esse acento? Meninas, vocês também estão prestando atenção ou estão dormindo? Rafaela, Ana Clara. Tá tudo certo? Tô indo muito rápido, não, né? E por último, terceiro acento, ó. Acento ortográfico. É o último acento que nós estudamos. Acento ortográfico. Se eu te ensinasse só ele, muita gente acharia que já aprendeu acentuação gráfica. O que é o acento ortográfico? Ele corresponde ao acento gráfico colocado em palavras segundo uma regra de acentuação. Corresponde ao acento gráfico que eu vou colocar de acordo com uma regra de acentuação pré-existente. Então, alguém criou uma regra de acentuação gráfica. Quando essa palavra está de acordo com essa regra de acentuação gráfica, é chamada de acento ortográfico. Se não está de acordo, pode ser diarético ou diacrítico. Muito simples aqui. Na realidade, quando eu falo acentuação gráfica, a regra de acentuação gráfica são 4. Mas na prática, você usa só 2. Vou te comentar agora, quer ver? Esse quadro é importantíssimo para mim. Então, você vai colocar aí palavras terminadas acentuam e exemplos. Muito
fácil esse assunto. Juro para você. Não vai dar problema de jeito nenhum. Então, palavras terminadas acentuam sempre. Primeira palavra. Se você tem uma palavra aguda, o que é uma palavra aguda? Oxítona. Terminada em uma vogal, A, E, O, ou na consoante N, ou na consoante S, você vai acentuar essa palavra sempre. Então, se você está acentuando aguda, terminada em vogal, em consoante, vai ser sempre acentuado. Por exemplo, se eu te coloco aqui a palavra caminhão. Caminhão. Mion é a sílaba tônica. Então, é uma palavra aguda que, além de aguda, terminou em N. Acentua uma vogal. Se coloca a palavra interesse. Interesse. Estou terminando, ó. Palavra aguda terminada em S, tá vendo? Ixi, eu vou acabar mesmo. Ô, droga. Tá vendo? Aí eu tenho uma palavra aguda. A outra, ó, a palavra grave, o llana, terminada em uma consonante, excepto NS, vai ser sempre acentuado.